aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, começando no versículo 28, o apóstolo diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Muito bem. Então, primeira coisa que tem que existir em cada um de nós é a consciência pura diante de Deus. Nós sabemos que todos nós somos sujeitos ao erro. Quem não é? Mas há uma grande diferença da pessoa ser sujeita ao erro e dela viver no erro e dela cometer erros. Porque eu posso cometer erros, confessá-los, me arrepender e abandoná-los e não tornar a repeti-los. Eu posso não viver no erro, como posso viver no erro conscientemente. Então, antes de comer e de beber, o apóstolo, através do Espírito Santo, ele diz o seguinte à igreja: examine-se a si próprio. Ou seja, ninguém pode dizer para mim ou para você quem deve ou não tomar da Santa Ceia. Somente a própria pessoa pode chegar a essa conclusão. Se ela pode ou não pegar o cálice, o pão, e comer e beber. Por quê? Porque só ela sabe, só ela tem consciência do que está dentro dela. E mesmo que ela esteja errada, Deus não vai decidir por ela de participar. É ela quem vai fazer. E se ela participar conscientemente do erro? Aí vem o segundo versículo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo de quem? Do Senhor. Muito bem. Se nós formos avaliar nossa condição humana diante de Deus, quem é digno? Ninguém. Ninguém é digno. Porque todos nós somos pecadores. Mas ali diz: quem come e bebe indignamente. Significa dizer que, mesmo que eu seja ser humano, não merecedor de nada, falho, mas o sacrifício de Jesus, ele me torna merecedor, digno, porque foi um preço muito alto. O que o Senhor pagou, o preço que ele pagou foi muito alto. Então esse preço me resgata, esse preço me redime, me limpa, me lava. Ou seja, mesmo eu sendo uma porcaria, porque nós somos pó e ao pó tornaremos. Somos como a Eva que murcha e cai. Somos nada. Mas eu me torno digno, eu me torno valioso quando eu me permito ser resgatado pelo sangue de Jesus. Ou seja, Jesus, ele veio ao mundo, se transformou em figura humana, deixando a sua condição de Deus, obedecendo à voz de Deus, pagando um alto preço, se transformando no caminho, na verdade e na vida, derramando o seu sangue para redimir, regenerar e salvar a humanidade. A partir do momento que eu creio, que eu tenho esse discernimento, porque aqui diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. A partir do momento que eu tenho esse discernimento, que Jesus morreu por mim, que ele pagou um preço que ninguém nesse mundo pagaria, nem eu mesmo, que Jesus e o próprio Deus Pai amou e deu a vida do Filho na cruz, eu aceito esse plano, eu aceito esse sacrifício. E qual a condição para que eu me torne merecedor desse sacrifício? A condição é eu ser lavado por esse sangue. E só a forma do sangue de Jesus me lavar, quando eu me arrependo dos meus pecados,
confesso eles a Jesus e aceito viver o modo de vida que Jesus trouxe. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu e você nos arrependemos, abandonamos a velha vida, nos convertemos a Jesus, nos voltamos para Ele, então nós nos tornamos merecedores desse perdão, somos lavados por esse sangue, nos tornamos dignos da vida que Deus prometeu aonde? Na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz passa a ser um direito meu e seu. E a maior prova disso, que aqueles que são lavados e redimidos se tornam valiosos para Deus, porque abriram mão da sua vida, do seu eu, negaram a si mesmo. A maior prova que nós passamos a ter valor é que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele desce e habita dentro de nós. Então, se nós olharmos com os olhos humanos, realmente, ninguém merece nada. Mas, a partir do momento que eu e você aceitamos Jesus, nós somos merecedores, dignos, não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício. Por isso que o véu se rasgou, né? Antigamente precisávamos do homem para ter acesso a Deus. Hoje nós não precisamos de ninguém para nos levar a quem? A Deus. Só precisamos aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, viver em santidade, e nós já temos acesso a quem? Ao Deus Pai. Nos tornamos sacerdotes do Senhor. Temos acesso direto ao trono de Deus pelo sangue do seu Filho. É muito glorioso. Quando a pessoa entende isso, gente, ela se liberta de todas as amarras, superstições, passado, medo, porque nenhuma condenação há para aqueles que foram cobertos pelo sangue de Cristo. Nenhuma. Quem poderá condenar os eleitos? Quem é o eleito? O que foi redimido. Quem poderá acusá-los? Eu passo a ser patrimônio de Deus, é muito forte. Agora, se eu como e bebo, sem discernir, acho que só por estar aqui dentro, Deus já vai me considerar, mas Deus entende que eu não posso largar aquela amante, eu não posso abrir mão dessa mágoa. Pensa a pessoa. Deus entende que mesmo que a Bíblia, o mandamento me peça para honrá-lo, mas Deus entende. Aí você não discerniu mesmo. Você está comendo condenação, juízo. Por isso que se você tiver juízo, você se arrepende dos pecados e é lavado e redimido. Porque ter juízo para o pecado não é ter juízo. Digamos que você não queira, que é um direito seu, não queira participar. E aí você diz assim: não, eu não vou participar porque eu não quero participar indignamente. Mas isso não é honroso para Deus, você assumir a sua condição de pecador. Isso para Deus é uma afronta, porque você está fazendo a escolha errada. Você está dizendo o seguinte: não, eu não quero pecar mais do que estou pecando. Mas isso vai te levar aonde? Isso vai lhe beneficiar ou nos beneficiar em quê? Isso não é honroso para Deus. Honroso para Deus é eu reconhecer, confessar e me arrepender. Então, tenha discernimento. Entenda por que Jesus morreu e por que nós estamos aqui. Quando o apóstolo diz: todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, todas as vezes que nós participamos da ceia, nós voltamos a 2021 anos atrás, falando hoje, e lembramos do porquê que o Senhor Jesus morreu. Ele morreu para me salvar.
E se mesmo ele tendo passado por tudo isso, que nós temos conhecimento, eu aceito continuar vivendo no pecado, Jesus morreu para mim, ele morreu em vão. Porque mesmo ele tendo morrido por mim, eu continuo salvo ou perdido? Perdido. Então eu não posso comer, beber indignamente sem ter esse discernimento. Não. Eu tenho que beber e comer dignamente, porque aceitei esse plano. E discerni esse propósito. Jesus morreu, acima de tudo, para salvar minha alma. Ele pode, aqui em vida, me dar tudo que eu preciso? Sim, no seu tempo. Mas o projeto de Jesus não foi esse. Mas ele não curou? Curou. Ele não multiplicou os pães e peixes? Multiplicou. Ele não arrancou a doença? Arrancou. E os demônios? Também. Mas o projeto principal que ele veio para cumprir foi resgatar nossa alma do pecado através de seu sangue. Então, não é difícil discernir isso. É difícil? Não é difícil. E para concluir, diz: por causa disso, ou por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Pronto, aí já está. Quando diz, o apóstolo diz fracos e doentes, muitos que dormem, porque nós sabemos que essa doença não é física, essa doença é na alma. Lembra que o salmista disse no Salmo 51, enquanto eu calei os meus pecados, consenti com a vida de pecado, envelhecer os meus ossos. Porque realmente, viver no pecado adoece a alma, porque o que faz a minha alma não viver doente é quando eu estou em sintonia com o Criador. Então, quando o pecado passa a estar entre eu e Deus, há uma separação. Eu estou separado de Deus. E essa doença, essa morte espiritual, é na consciência. Porque imagine, todas as vezes que eu entro na presença de Deus, conscientemente, sabendo que eu não me entreguei, que eu não me arrependi, aqui diz, ó, fracos e doentes. Minha fé vai ter força? Eu vou ter vigor para falar com Deus? Eu vou ter disposição, intrepidez? A Bíblia diz que nós temos que entrar diante de Deus com intrepidez. Eu vou ter intrepidez? Eu vou ter ousadia para falar com o meu Senhor? O que eu vou falar para Ele? Mais uma desculpa do porquê que eu não me entrego? Ó Senhor, o Senhor sabe. Não, Deus não quer isso. Ele quer ouvir da minha boca o seguinte: olha, meu Senhor, se eu tenho um pecado, ó Deus, está aqui, eu confesso, me perdoa. E se porventura eu estou vivendo uma luta que eu julgo ser demais para mim, eu não aceito aquilo e peço a ajuda de Deus para me livrar. Porque Ele não me chamou para a escravidão, Romanos 8. Ele me chamou para a adoção. Ele me chamou para a vida eterna. Não faz sentido? Pense comigo. Jesus Cristo me tirou lá do mundo lá fora. Eu era um perdido no mundo. E Ele me trouxe aqui para dentro para receber o evangelho da paz. A verdade que liberta. E continuar vivendo a mesma vida lá fora. Então, a mudança foi, eu era um perdido lá fora, agora eu sou um perdido aqui dentro. Isso faz sentido? Isso não faz sentido. Não faz sentido eu ficar uma temporada no reino de Deus. Deus me tirou da mão de Satanás, eu fiquei uma temporada, me batizei, assumi a fé e fiquei uma temporada muito bem, em sintonia com Deus, recebi o Espírito Santo. Mas ao longo dos anos, eu permiti me afastar, eu permiti voltar àquelas velhas obras, apaguei o espírito e hoje sou quem eu era antigamente. Então, Deus me chamou apenas para provar um pouco do céu, mas o meu destino mesmo é o inferno. Faz sentido? Temporada no céu e temporada no inferno? Então não deixe o diabo lhe enganar. Jesus Cristo nos chamou para a salvação. E é por isso que agora nós vamos comer e beber dignamente. Por isso que antes de comer e beber, nós vamos discernir, por meio da nossa oração, vamos falar com Deus, confessar, pedir perdão, nos arrepender, nos reconciliar
E depois que nós confessarmos, pedimos perdão, nos reconciliarmos, aí sim, dignamente comeremos e bebemos. Amém?